Abra sua Bíblia em Êxodo 20. E Gabriel estava me olhando ali pensando assim, ó, coroa, até te amo, mas não vou não. Nasceu aqui, né? Arrancar o Gabriel daqui é difícil. Êxodo 20, as crianças podem se retirar para o culto infantil. E nós vamos analisar um pouco mais de não matarás. Não matarás. Sexto mandamento, mandamento importante. E coisa interessante, né? Estudar os 613 mandamentos do Velho Testamento. Gente, probabilisticamente vai ter gente que não vai estar vivo no final. Não é verdade? 613 mandamentos. E a gente pega um e prega 3, 4 mensagens. Onde nós vamos parar com isso aí? Vai ser um negócio. Aí, Tiagão, eu terminar, você está com 80 anos. Né? Provavelmente vai ser o Lucas que vai terminar no meu lugar aí, de repente. Que nem o Clécio vai estar aqui mais não, se bobear. 613 mandamentos, Clécio. O que é que nós vamos fazer? Eu estou tentando, mas é difícil resumir o negócio. Bem, Êxodo capítulo 20, versículo 13, não matarás. Compreendendo que não matar é muito mais que não matar. É a continuação daquilo que estávamos vendo na semana passada, onde estudamos que este mandamento não pode ser generalizado, porque ele não cabe em todas as questões, em todas as necessidades de uma sociedade. E vimos, por exemplo, o caso do policial, que mata em nome do Estado, e não em nome próprio, a serviço do bem maior. Na teologia sistemática existe uma coisa chamada de hierarquismo, que é um negócio muito importante, para a gente entender esse mundo que nos envolve, e ligado, a uma coisa ligada aos fundamentos da sociologia. Né? Em alguns momentos na vida você se depara com aquilo que é obedecer o mandamento de Deus ou obedecer a outro. Já teve que enfrentar uma situação assim? É o caso de Raabe, por exemplo. Ou eu falo a verdade, ou eu salvo vidas. São dois mandamentos. Não permitir a morte, não matar, mesmo que indiretamente falando, e não mentir, são dois mandamentos. E quando a gente se encontra numa situação dessa? Que alguém diz para você assim, olha, eu vou te contar uma coisa, um segredo, você ora por mim, mas você não pode contar isso para ninguém. Ninguém pode nem saber que eu te contei. E aí conta, vira a esquina, chega uma pessoa e diz assim, fulano te contou o negócio? Entendeu o problema? E você se coloca no meio de duas situações complicadas. Uma, a lei da confiabilidade, e a outra, a lei da verdade. Olha que negócio difícil. No seminário, um ano atrás, eu estava dando treinamento para os meninos sobre essa questão. Como não mentir, mas também sem contar os segredos que contaram para você. Como é que a gente faz? Eu já estive em situações assim, onde, por exemplo, a esposa veio me procurar, dizendo que o marido estava enfrentando uma dificuldade, e aí a esposa disse, pastor, mas ele não pode saber que eu estive aqui, falando disso. Porque se ele souber, ele vai ficar uma fera comigo, ele vai ficar muito bravo, porque ele não quer que conte, mas ele precisa de ajuda. Sabe, aquela esposa bem intencionada, né? E aí sai a esposa, o marido marca uma semana depois, diz, pastor, eu queria só saber se minha esposa esteve aqui. E falou alguma coisa com o senhor. E aí? Porque domingo o senhor pregou e falou tudo para mim. E às vezes não é nem intenção nossa. E aí, esteve aqui ou não esteve? Como é que sai disso? Né? Você tem a lei da confiabilidade, mas você também tem a lei da verdade. Então, em algumas áreas do seminário, a gente, principalmente em aconselhamento pastoral, eu me lembro bem que até eu peguei o Tom como... Coloquei a situação na mão do Tom, falei, agora eu vou começar a fazer as perguntas. E o Tom ficou enrolado, né, porque não sabia como sair, não tinha tido aula ainda, né, sobre isso. Então, falei, agora Tom, faz o contrário, faz comigo agora. E aí a gente caiu mais ou menos na linha, né, que era uma situação de fofoca, né. E aí nós caímos naquela linha do seguinte, né. Minha irmã, por que você quer saber disso?
Você não acha que você teria que cuidar da sua vida, não? É diferente do marido com a esposa, que aí é outra saída que você tem, né? Mas você não diz nem que sim, nem que não, né? Você precisa, por que você está perguntando isso? Realmente precisa saber disso? Quando a pessoa quer saber do bafafá, né? Quer saber da fofoca. E aí, pastor, é a verdade, não é? Estou escutando um negócio por aí. Mas por que você quer saber disso? Realmente você tem que saber disso? Né? Então são fórmulas para que você não se comprometa, não fique numa situação difícil. Vira e mexe na vida, a gente vai ter que encontrar situações assim. A gente vai encontrar, inevitavelmente. Se eu faço uma coisa, eu quebro um mandamento. Se eu obedeço um mandamento, eu quebro outro. E agora? Bem, para isso que existe o hierarquismo. O hierarquismo ensina o seguinte: primeiro você tem que ter um conhecimento bíblico legal, para saber o que é que tem mais peso. Eu falo verdade, eu salvo uma vida. O que tem mais peso, gente? Falar a verdade ou salvar uma vida? Hã? Salvar uma vida. Então eu vou ter que mentir para isso. Foi o que Raabe fez. Porque ela não tinha como obedecer os dois mandamentos ao mesmo tempo. A vida lhe impôs uma decisão entre um dos dois. E todas as vezes que a Bíblia lhe impõe uma decisão entre um dos dois, você vai ter que escolher aquele que causa menos estrago. Basicamente é assim que funciona. Por isso que o hierarquismo é importante. Bem, o não matarás, o mandamento valoriza o viver, né? E aí, para a gente entender isso, a gente precisa começar a entender o seguinte: não só não dá para aplicar não matarás em todas as situações, mas a gente também precisa ver a questão do lado positivo do mandamento. Qual é o lado positivo do mandamento? Porque é chamado um mandamento negativo porque começa com um não. Ele não diz assim, faça isso, ele diz, não faça aquilo. Então, é chamado um mandamento negativo, porque ele começa com a proibição, mas ele tem um lado positivo. Você já parou para pensar por que não existe o não matarás? Porque o mandamento, todas as vezes que nós encontramos um mandamento, a gente tem que ter a percepção que aquele mandamento não é simplesmente para a gente obedecer. É também em nosso favor. Porque o não matarás não serve só para o Lucas. Não serve só ali para fugiu. Para Paula. O mandamento serve para mim também. Então não é o sentido apenas de que eu não posso matar, mas também de que o outro não pode me matar. Entende? A gente tem uma mania de ver mandamento com um lado negativo apenas. Ah, poxa vida, eu não posso. Mas o outro também não pode, não deve. E eu ganho com isso. Jesus Cristo, o Deus vivo, é o dono da vida. É o doador da vida. O Deus Trino é o dono da vida. Jesus deseja que o homem tenha vida, e vida em abundância, é vida integral. Não é vida fisiológica apenas, não, biológica não, somente não, desculpa, só vida biológica não. É vida em abundância, é realmente aproveitar da vida, é ter de tudo bom na vida, no sentido benéfico. É uma vida espiritual, é uma vida psicologicamente madura. O símbolo da criação divina e da recriação do homem através da nova vida em Cristo, o homem é recriado, é nova criatura, é a árvore da vida. Já perceberam? Esse é o símbolo. Apocalipse 22, 2, Gênesis 2, 9. Nós vamos comer da árvore da vida. Por quê? Porque a ideia é viver, não é morrer. É ter vida. É ter vida em abundância, é ter vida em continuidade. Tanto é que quando a história fala de morte, a Bíblia vem e diz sobre continuidade. Não, vai morrer, mas vai continuar vivendo. Vai ter vida em outro lugar, vai ressuscitar, vai ressurgir. Porque quando nós caminhamos com Deus, o resultado disso é vida. O nosso Deus é um Deus de vida.
Engraçado que quando eu não enxergava direito, eu olhava para a Thalita, assim, o pessoal aqui da esquerda fazendo assim, ó. E eu pensava assim, estou arrebentando. O pessoal tá concordando, legal. Mas agora que eu estou enxergando, eu vejo que ela está fazendo isso é para a Jéssica. Pô, tá certinho. Né? O pessoal de Libras aqui, eu pensava, para o pessoal crente, rapaz. Presta uma atenção tremenda. Mas não, é a Jéssica ali. Eles vão dando feedback. É isso aí, amiga. Ó. Né? Enxergar tem hora que não é bom, gente. Pois é. Em contrapartida, esquece de enxergar, a questão da vida. Para aquele que vive no pecado, o resultado é a morte. E a morte é eterna. Porque, se você levar em consideração que morte, na Bíblia, nunca é final de nada, é sempre separação. Quando a gente morre fisicamente, há uma separação da parte espiritual e material em relação à parte física do homem. O corpo fica, o espírito vai. Quando a gente morre espiritualmente falando, a Bíblia fala disso. Deixa os seus mortos sepultarem os mortos. Né? Os caras estavam vivos, não é porque estava falando da morte espiritual. É o cara que anda sem Deus neste mundo. Ele não nasceu de novo. Ele está morto espiritualmente falando. Ele não tem vida espiritual, ele só tem vida na carne. E quando a gente morre fisicamente, e a gente está morta espiritualmente falando, o resultado natural, se eu morrer sem Deus, eu vou continuar na eternidade sem Deus. Então o inferno nada mais é do que a separação entre o homem e Deus na eternidade. A morte eterna. Percebeu que morte não é fim de nada na Bíblia? É separação. Se a gente levar em conta que a morte é sempre o juízo de Deus sobre o pecado, em contrapartida, aquele que anda com Deus vai ter vida. Porque vida é o assunto de Deus. Nós servimos a um Deus vivo. E é por isso que o túmulo, inclusive, está vazio. Porque o nosso Deus é um Deus de vida. A morte não pode detê-lo. E por conta disso, Jesus deixou mandamentos claros sobre a questão da manutenção da vida. Quer ver? Abra sua Bíblia aí. Em Mateus capítulo 5, Sermão da Montanha. E você vai ver que, inclusive, Jesus colocou a vida, a permanência da vida, a durabilidade da vida, acima dos bens materiais. Jesus deixou isso bem claro. Olha Mateus 5 aí. De 38 a 42. Enquanto o pessoal procura aqui, quero mandar um beijão para o pessoal de casa. Muitas pessoas assistem depois, através da igreja que compartilha as nossas... Inclusive tem uma família aqui que eu sei que vê todo dia, todo culto, né? Vocês chegam depois lá do culto e pegam a gravação, né? O Marcelo ali com a Shirley e os meninos. Que legal, fico muito feliz. O pessoal da Bethesda faz a mesma coisa lá em Jacareí. O pessoal chega em casa e aí pega o culto da PIB para poder escutar a palavra. Mais uma palavra na quarta-feira. Marcelo, inclusive, escuta as de domingo também, vê as de domingo, né? Com a Shirley. Muito legal isso. Eu quero mandar um beijo para vocês aí de outras igrejas que nos acompanham aqui, os pastores, amigos que sempre me mandam mensagem pedindo o esboço, né? Aí vai pregar isso de novo aí, o pessoal vai ver, hein? Então, mas o pessoal fala, pastor, a palavra de domingo lá, dá para mandar o esboço para mim não? Vou pregar aqui na igreja. Olha, rapaz, olha isso. Então, que legal isso, essa relação que a gente tem com o externo a partir das lives, né? Isso é um negócio muito legal, a partir das gravações. Olha o que diz aí o versículo 38, ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente, eu, porém, vos digo que não resistais ao homem mau, mas a qualquer que te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a túnica, larga-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar 1000 passos, vai com ele 2000. Dá a quem te pedir, e não volte as costas ao que quiser que lhe emprestes. É muito interessante isso, porque é como se Jesus dissesse assim, olha, você sabe o que a lei diz, né? Olho por olho, dente por dente, né? Se fizer mal para você,
dê o retorno, você tem o direito de dar o retorno para ele, porque na verdade o retorno não era uma oportunidade para vingança, mas sim um aviso para que o primeiro não fizesse, não começasse a sequência. Não vou matar lá, porque senão eles vão ter o direito de me matar. Então isso freava o assassinato, né? Mas Jesus vem e diz assim: não, mas não retalie não. Muito pelo contrário. Se quiser levar a mochila, dê a mochila e o celular. Deixa levar. Por quê? Você vai resistir? Você vai resistir ao malvado, ao homem mau? Você vai bater de frente com ele? Você vai usar de resistência contra o cara que não pensa duas vezes? Isso não é inteligente. Quanta gente morre no Brasil e no mundo porque reage a assalto, por causa de um bem material. Esse dia eu estava vendo um vídeo na internet lá que a menina jogou o celular. Estava chegando em casa, o cara chegou para assaltar, ela jogou o celular por cima do portão, para não entregar para o bandido lá. O bandido deu um tiro nela, pegou no pescoço. Cada um celular. E aí Jesus vem e diz assim: não faça isso, valorize a sua vida. Eu obrigar a caminhar 1000 metros com você, caminhe 2000. Faça mais do que pedir, para que não tenha motivo para querer retaliar, para querer atingir você de uma maneira impetuosa. E aí Jesus quase que faz uma dupla de parêntese no finalzinho, versículo 42, na verdade, né? Do trecho, ele vai dizer assim: inclusive abençoe até quem lhe pedir emprestado. Talvez Jesus, estivesse pensando na possibilidade de surgir ali uma discussão por conta do empréstimo, né? Ah, mas eu empresto para você, você não quer me emprestar agora? E de repente surgia aí uma inimizade ou até mesmo uma briga, alguma coisa, por conta de uma coisa emprestada que poderia. Se pediu, dê, empreste. Porque o bem material é secundário, o mais importante é a manutenção da vida. A vida, Jesus valorizou a vida. A vida tem valor. E na moral tradicional cristã, são 3 razões que apoiam o valor da vida. Em primeiro lugar, a vida é dom de Deus, pertence a Ele quem dá e só Ele deveria tirar. Então essa é a primeira coisa que a gente precisa levar em consideração. Deuteronômio 30, versículo 15, Salmo 36, 9, Lucas 12, 20. Deus é o dono da vida. O homem apenas a administra. Mas Deus é o dono. E é por isso que nós não matamos. De todos os seres que Deus criou, o homem é o único que recebeu o sopro de Deus. Ou seja, a vida do homem tem muito valor. Hoje eu estou vendo essa supervalorização da vida animal. Deixa-se o pedinte do lado de fora com fome, e o cachorro do lado de dentro come ração prêmio de R$60 o quilo. Isso é uma inversão de valores imensa. Eu fico olhando, eu fico imaginando Deus olhando para a gente, falando: hipócrita, que cristianismo é esse? Que dá o pão duro para o mendigo do lado de fora e a ração de melhor qualidade para o cachorro do lado de dentro. Querido, guarda uma coisa no seu coração: vida animal não tem o mesmo valor que uma vida humana. O único que recebeu o sopro de Deus foi o ser humano. O resto morre e não tem nem continuidade. Não tem nem vida após a morte. Não tem evidência de animal no céu. Pelo menos se interpretar direito os textos apocalípticos. Porque os seres lá são parecidos com animais, não são animais. De vez em quando eu vejo uns negócios assim: ah, eu vou morrer, vou rever meu cachorro. Eu penso assim: onde? Deve ter algum lugar no limbo aí que eu não estou sabendo, porque no céu não vai. Então não tem esse negócio. Animal não vale mais do que ser humano, gente. E eu gosto de bicho, tá, gente? Eu gosto. Tem uma cachorrinha lá que é uma lady. Trato bem, gente, não maltrata não.
gente trata bem, trata com carinho. É uma cachorrinha, 40 periquitos, 5 agapornis, 3 calopsitas. E agora, uma maritaca. Eu ganhei uma maritaca da mãe da Carol, da Érica. Me deu de presente. Coisa linda. Peguei o jardim de inverno, queridos, botei tela em cima. Ela não ganhou uma gaiola, ela ganhou um cômodo. É mole? Passei ontem a manhã inteira botando tela em cima, para soltar no jardim. Está solta no jardim. Chego lá agora, ela olha para mim e diz assim, e aí? Pede licença, está entrando na minha casa, né? Está lá, solta. E é um negócio interessante, bicho inteligente, das 5 horas da tarde ela entra para a casinha, se protege, né? Não precisa nem colocar para dentro. A gente trata bem. O que come? Perguntei à mãe da Érica, o que come? Come isso, come aquilo, maçã, tá, pastor? Ela gosta da Nacional. Eu nunca comprei maçã nacional em casa, cara. Eu só gosto da Fuji. Vai eu para o mercado comprar maçã nacional, porque a maritaca não gosta da Fuji. E o cara vai passar do lado de fora e vai levar maçã podre? Não tem sentido. Vou dizer para ele, ó, para você não tem nada? Isso não tem sentido. A não ser que seja para usar droga. E eu conheço. Sei bem, bato o olho, eu já sei. Ô guerreiro, hoje não. Porque o cara não quer comida, ele quer um pacote de macarrão. Para quê? Para que ele possa vender na vendinha da frente para comprar droga. Eu conheço a fera, dedo escuro, dentes podres, você já tem a percepção, sem banho, o cara está vivendo do crack já. Mas você consegue perceber. Tudo bem? Vida tem valor. Segunda coisa importante, ainda dentro desse conceito, é que a vida é um bem inalienável. Quitar a própria vida ou a vida alheia é ofender o Deus que a criou. O valor da vida não depende dos anos acumulados, da capacidade física, da profissão, da intelectualidade, nem da ética. O valor da vida existe porque foi Deus quem deu. Então é inalienável. Nenhum indivíduo, nenhuma organização ou sociedade, nenhum grupo de médicos e nem o próprio Estado secular pode arrogar para si o direito de legalizar matança de seres humanos. Porque é um bem inalienável. E agora não vai sair. Você percebeu, né? Não é transferível, fica mais fácil. Você não pode transferir o direito da vida para ninguém. Você tem direito à sua. Nem a você mesmo. Enquanto Deus der, é privilégio seu. Nem você pode quitar. Porque Deus é quem dá. É inalienável. Lendo sai. Se for imaginar, não sai. E em terceiro, dentro ainda desse conceito, de que a vida é valorosa, ela tem valor, a vida é um bem da comunidade também. Porque quando eu mato uma pessoa, eu não tiro apenas a vida de um ser humano, eu tiro a alegria de uma família inteira. De todas as pessoas que amam aquela pessoa, aquele indivíduo. Atentar contra a vida do próximo é uma ofensa à sociedade. É um pecado contra a humanidade. O apóstolo Paulo, usando essa analogia, ele falou que nós somos igreja como um corpo. E cada membro do corpo tem o seu valor. Você não pode dizer a um, você é mais importante, o outro menos, porque todo mundo tem valor. É uma engrenagem, nós fazemos parte de uma engrenagem. 1 Coríntios 12, 24 a 26. Atentar contra a vida é complicado porque você atinge todo um organismo vivo. Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra
àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros, de maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Ok? Esse é o sentimento, porque o sentimento precisa ser comunitário. Quando um morre, todo mundo sofre. Quando um nasce, todo mundo se alegra. Esse tem que ser o sentimento. E em terceiro e último lugar, semana passada nós vimos que o mandamento não é aplicado a todo mundo. Acabamos de ver claramente que a vida é valorizada por esse mandamento. E em terceiro e último lugar, esse mandamento valoriza a manutenção dos relacionamentos. Eu sou proibido de amputar pessoas da minha vida. Eu não posso fazer isso. E aí a gente começa a ampliar o pensamento. Não podemos simplesmente amputar pessoas. Então, existem pessoas tóxicas. Existem ou não existem? Existem pessoas que precisam ser cuidadas, caso queiram, e evitadas quando não querem mudar. Existem pessoas, por exemplo, que são fofoqueiras, produzem intrigas o tempo todo. Toda família tem um. Tem família que tem uma meia dúzia, né? E vira um pandemônio o negócio. Porque um que diz para o outro, que diz para o outro, que diz para o outro. Nossa! E é difícil conviver com gente assim. Como é que a gente faz? Eu não posso amputar da minha vida. Que a vontade que tem é esquecer que existe. Faz mais bem a mim. Mas eu não posso amputar pessoas. Como é que eu faço? Tem gente que você não pode depositar nenhuma confiança. Você não pode deixar livre dentro de casa, porque senão furta alguma coisa sua. Se deixar sozinho com a sua mulher, vai cantar a sua mulher. Se deixar sozinho com seu marido, vai dar em cima do seu marido. Como é que a gente faz? Percebe o dilema? Tem gente que não respeita o espaço também. Quando você acorda, o camarada já está deitado na sua cama, bebendo a sua Coca-Cola e nem pediu. E tem gente espaçosa. Tem ou não tem? Toda família tem um. Tem aquele que tenta ser influente e puxar você para longe de Deus. Vai beber uma cervejinha, não? Sai de ré, Satanás. Dá vontade de falar, né? Ah, mas você não pode beber? Só poder eu posso, eu só não quero. Tem aquele camarada que percebe o seu ponto fraco. E ele fica ali enfiando a agulha no ponto fraco. Sabe que você não gosta, que fala do Vasco, mas ele fica ali. E o Vasco, pastor? E aí sabe o que eu faço? Eu olho de longe, eu já... Senhor, me dê força. Né? Esse cara perde o churrasco. Porque eu não vou chamar, um dia de alegria, eu não vou chamar o cara para me entristecer. Não é verdade? Quem é que perde? Sou eu? Não, é o cara. Porque se ele esquecesse esse assunto, de repente ele comia um churrasquinho. Bem feito, bem elaborado. Mas como vai falar daquilo que não deve, sabe que você não gosta? Fica sem comer o churrasco. Eu fico com pena às vezes da esposa, né? Que merecia, tadinho. Mas não dá para chamar só ela, fica um negócio difícil. Pois é. Tem gente que quer puxar você para outra religião, né? E que quer trazer a religião dele para dentro da sua casa. Né? E fica espezinhando, fica ou não fica? Pois é. Como é que a gente faz? E pessoas que ameaçam a sua integridade física. Tem gente que não pode beber, que fica violenta. Eu posso afastar pessoas do meu conviver. Eu posso. O que eu não posso é odiá-las. Eu posso escolher, até porque somos pessoas afins. Agora, guarde uma coisa no seu coração: você nunca pode fechar as portas para quem quer mudar, para quem quer melhorar.
De vez em quando isso acontece, né? Poxa, eu percebi que você se afastou de mim. O que aconteceu? A tentação natural é: não aconteceu nada, não. Não. Fale a verdade. Só eu não gostei daquilo que você fez. Não foi legal. Porque se você não fala, você não dá a oportunidade para a pessoa mudar. Se ela falar assim, fiz mesmo, então, tá claro que eu estou com a razão, então. Não vou chamar mais mesmo e acabou. Agora, se ela falar assim, poxa vida, chateei você? Sim, chateou. Não vai acontecer mais. Você ganhou um amigo. Você não perdeu o amigo, você ganhou. Percebe? Quantas vezes eu não bati um papo desse com uma irmã minha, um irmão? Na verdade, só com uma irmã, né? Porque a outra, a mais velha, não faz mal a ninguém. É uma pessoa que não... extremamente calma, mas a mais nova é brava. Assim, chapa quente. Então, de vez em quando eu tinha que falar para ela, ó, não gostei, não achei legal. Foi lá em casa, falou aquilo lá. E aí a gente foi melhorando o relacionamento, foi muito legal. Porque ela foi percebendo, só, meu irmão não gosta disso. E eu também sempre solícito. E aí, cara, chateei você aquele dia lá. Eu não espero nem me perguntar. Se eu sentir que chateei, eu já chego. Às vezes é a Bia que chega e fala, ó, aquilo lá que você falou, mas ó, não foi legal não, hein? Deve ter machucado sua irmã. Eu volto lá e, cara, machuquei você aquele dia lá. Eu, quando eu era mais jovem, era muito impetuoso. Então, Deus começou a falar o coração, chamei todos os meus sobrinhos para bater um papo. Todos eles. Só queria que você me perdoasse. Lembra aquele dia lá? Que aí Deus vai mostrando as coisas para a gente, né? Lembra aquele dia lá? Fiz aquilo, não foi legal. Queria te pedir perdão. E eu também queria ouvir de você. Chateei você com alguma outra coisa? Eu até fiquei surpreso, porque a maioria deles falou, que isso, tio? Não, e nem lembrava disso mais, você está falando aí. Ah, mas eu me lembro, queria pedir perdão do mesmo jeito. Né? E um ou dois falaram alguma coisa. Só, aquele dia lá, tio, aquele dia realmente eu fiquei, tá bom, então você me perdoe. Porque a gente começa a perceber, a gente tem que refazer laços, a gente não precisa amputar as pessoas, nem pode. Então, vamos refazer, vamos tentar acertar. Mas se a pessoa não quer acertar e continua insistindo, aí vai chegar um momento em que você realmente tem que se afastar. Agora, se ela quiser mudar um dia, a porta tem que estar aberta. É aí que prova que não há ódio. Porque se houver ódio, você não quer nem conversar. Eu estou chateadíssimo com uma pessoa da minha família, mas muito chateado. A ponto de não querer ver por enquanto. Porque eu sei que se eu vir agora, não vai ficar legal. Ainda não estou pronto para bater um papo de uma maneira como deve ser. A vontade que eu tenho é falar um monte, mas falar um monte. Então, como eu me conheço, eu não quero nem ver agora. Vou esperar, até porque na minha concepção não quer mudar. Na minha concepção, a pessoa é mau caráter e não quer mudar. Ela vai ter que provar que ela quer mudar, para eu voltar a confiar. Só que não está pronta para ouvir isso aí. Eu vou dizer, ó, enquanto você não mudar, eu não confio mais em você. Acabou a confiança, não quero você na minha casa, não vou estar na sua, porque eu não consigo caminhar com quem eu não confie. Eu não posso confiar em você. Eu vou falar um negócio desse, vai piorar mais ainda. Ah, mas é injusto, você é pastor, você tem que... Vai piorar. Que a primeira coisa que eu sei que eu vou ouvir é isso aí. Mas você é pastor, você tem obrigação. Não tem obrigação nenhuma com você. Tem obrigação de confiar em quem não merece confiança. Essa obrigação eu não tenho. Até porque eu seria um idiota se eu fizesse isso. Confiei muito. E me provou que eu não posso confiar. Entende o problema? Então, a priori, eu não estou pronto para lidar. Para não piorar mais ainda, a gente se afasta para esperar ver o que vai dar. Né? Vamos ver se vai melhorar. Se melhorar, eu também não fui recebido de volta.
família não me aceitou de volta, mas ficou todo mundo olhando primeiro. Vamos ver se dá para confiar. E quando todo mundo percebeu que dava para confiar, todo mundo recebeu de volta. É assim que a coisa funciona. É assim que tem que acontecer. Você não é Confiança é uma coisa que se conquista, ela não é gratuita. O perdão, sim. Tenho ódio, eu quero mal. Não, não quero. Só que me faz mal. Estar perto me faz mal. Então, por enquanto, eu não tenho problema com o perdão, mas eu tenho problema com a convivência hoje. Para conviver é difícil. Porque enquanto não mudar, nunca mais vai ser a mesma coisa. Eu não vou conseguir confiar mais. Então, como é que você... Porque eu sou um cara que, quando eu convivo, eu falo, passa lá em casa, vai lá em casa. E isso não vai acontecer. Vai ficar aquele climão esquisito. É difícil. Então, pense bem, porque ódio, não. Aliás, Jesus interpretou isso aqui, né? Mateus capítulo 5, ele vai falar do não matarás. Então, vamos voltar lá, versículo 21. Jesus nos norteia bem sobre essa questão. A Bíblia vai dizer que não dá para andar com todo mundo, né? Porque não dá para sentar na roda dos escarnecedores, e também não dá para ficar ao lado de quem você não possa confiar. Lembra do que Jesus disse a Judas? Vai fazer o que você tem que fazer, ou seja, aqui não é mais o seu lugar. Sai para fazer o que você tem que fazer. Mas se Judas se arrependesse e voltasse, Jesus o aceitaria de volta? Claro. Percebe? Mateus 5, 21 a 26, a Bíblia vai dizer, ouvistes o que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que todo aquele que se encolerizar contra o seu irmão será réu de juízo. E quem disser ao seu irmão, louco, será réu diante do sinédrio, ou do fórum. E quem lhe disser tolo, será réu do fogo do inferno. Portanto, se estiveres apresentando a tua oferta no altar, e aí te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali do altar a tua oferta, e vai conciliar-te primeiro com o teu irmão, e depois vem apresentar a tua oferta. Concilia-te depressa com o teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao guarda, e sejas lançado na prisão. Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali, enquanto não pagares o último ceitil. Ou seja, faça de tudo, a Bíblia já diz isso, para viver em paz com todo mundo. Resolva as suas pendências o mais rápido possível. Magoou alguém, volta lá e tente resolver isso. E se sabe que seu irmão tem alguma coisa contra você, você que errou, ele tem alguma coisa contra você, o sentido aí é um sentido comprobatório. Está provado que ele tem alguma coisa para te acusar. Então você volta lá. Porque se ele tem alguma coisa para te acusar, você de fato errou, você tem que voltar lá. Só errei com você. Esse é o meu problema com a situação familiar lá. Porque eu fui dando confiança, fui dando amor, fui dando carinho e fui traído. Eu tenho muita coisa contra ele. Muita coisa para apresentar. Só você errou comigo nisso. Esse é o problema. Agora, o dia que ele voltar, vamos bater um papo. Errei mesmo, vamos sentar. E de repente ele até diz que você também errou. Só errei? Vamos sentar, vamos conversar. Embora eu não veja esse erro, né? Mas, de repente, é bem perigoso, porque a gente não vê mesmo não, né? Às vezes a gente não vê. Por isso que a gente tem que dialogar. Mas eu fui furtado, eu fui ameaçado. O camarada teve a empáfia de dizer, que bom que você diz isso aqui, porque eu vou guardar para usar contra você. Que eu fui duro, mandei criar vergonha na cara. Só criar vergonha na sua cara, rapaz. Andar direito com os outros. Ah, está falando comigo assim? É bom, vou guardar isso aqui para usar contra você. Falei, contra mim, cara? Fiz de tudo para ajudar, vai usar contra mim. Ali eu vi, isso não dá mais. Não dá para caminhar dessa forma, não dá. Como é que eu vou andar
com uma pessoa que se tornou uma inimiga, que está agora gravando áudio, e eu ainda falei, por favor, publique. Publique. Tenho medo de nada que você vá publicar. Faça isso. Porque está querendo, se eu contar a história, duvido que alguém me tire a razão. Nem os pais tiraram a razão. Os pais dele, me desculpem, Beatriz e Luciano, meu filho fez com vocês. Os pais. Me desculpem. A ponto da família ligar e falar, olha, estou muito chateado que fizeram com vocês. Então, assim, chega até a ser irônico, né? Bem, você tem gato em casa? Quem tem gato em casa aí? Tem gato? Eu gosto de gato igual eu gosto do Flamengo, só para você ter ideia. Mas você que gosta, tem gente que não gosta de cachorro, e eu amo. É assim, tem gente que não gosta de pássaro, não é verdade? Bicho é um negócio que você tem predileção, é ou não é? Não me julgue por isso, eu não gosto de gato. Mas assim, ai meu Deus, o pastor vai na minha casa, não tem problema, pode andar. Esse dia eu fui visitar uma irmã da igreja, o gato passou no meu pescoço, assim, ó. Ele deu uma volta, passou por trás, ficou com o rabo aqui assim, ó. Assim, ó. Sai daí, peste! Não, irmã, fica tranquilo, esquenta a cabeça não. Não é que eu odeie gato, é diferente. Eu não gosto de gato para ter em casa. Eu não odeio gato. A ponto de ver chutar, não. Criação de Deus, que é isso? Eu não mato uma barata em casa, porque criação de Deus, gente, vou matar a barata. Não vai me fazer mal nenhum. Um escorpião é diferente. Uma baratinha, eu pego a baratinha, vou lá, põe lá fora. E a Bia vira e diz, não vai dormir na cama hoje. Pegou na barata. E aí, bichinho tão tranquilo. Bem, sabe qual é a diferença do gato que você tem em casa para a pantera que tem na selva? O tamanho. Porque se o seu gato fosse do tamanho da pantera, não estava comendo pássaro e nem camundongo, ia se alimentar de você. Felino, gente, é só estudar biologia, felino. Tá certo? Mata ser vivo, carnívoro. Beleza? Se fosse do tamanho de um leão, já tinha te engolido. Então, não adianta a gente ser esse gatinho por fora, sendo que a natureza por dentro é um leão. E a gente pensar assim, ó, eu só não mato o outro porque alguém descobriria. Eu poderia ser preso. Entende? Pegou o detalhe? E é por isso que tanta gente some no mundo e ninguém nunca descobre quem matou. Porque o camarada encontrou uma oportunidade que ninguém descobriria. A probabilidade de descobrir é muito pequena, então é agora. E como é que isso nasce? Através do ódio. A nossa natureza é felina. A natureza pecaminosa do homem, se puder, mata. Mas aí vem Jesus e diz assim, conosco não será assim. Nós não vamos pagar o mal com o mal, vamos pagar o mal com o bem. Nós vamos amar os nossos inimigos. O cara quer matar a gente, mas a gente vai continuar amando. Nós não agimos assim. Nós não temos mais essa natureza felina. Não temos mais. E aí o que a gente aprende, né? Eu preciso terminar. Estou pulando 4 páginas aqui para terminar. A gente começa a aprender o seguinte, queridos, que se o homem... Não vou poder terminar. Eu esqueci. Eu ainda vou falar do suicídio na semana que vem. Eu tenho que falar do suicídio, porque esse negócio está aumentando demais, e no meio de crente. Então a gente vai ter que abordar isso. Eu esqueci que eu tinha deixado uma parte sobre o suicídio para o final aqui. Então, esquece o que eu falei. Semana que vem a gente continua. Mas é importante que a gente perceba que não
matar é muito mais do que tirar uma vida, do que não tirar uma vida. É inclusive cuidar do meu coração, para que o meu coração não tenha ódio por ninguém. Você odeia alguém? Vamos falar a verdade. Para de tentar manipular isso aí. Você odeia alguém? Pastor, como é que eu sei que eu odeio alguém? Só é simples. Primeira coisa, se essa pessoa quisesse conversar com você, você evitaria essa conversa? Não, não quero nem conversar. Eu acho que não tem mais jeito. Isso aí não tem jeito não. Está vendo? Você já matou a pessoa da sua vida. Não, não quero nem ver. Ela pode mudar, vir pintada de ouro, que eu não... Olha como é que você fechou a porta. Completamente. Eu não quero ter um relacionamento lá com um membro da família do jeito que ele está agora. Não quero. Não dá. Uma pessoa que vou ter que passar a vigiar o que eu vou falar, porque senão ela poderá usar contra mim no tribunal, fora do contexto, porque não tem nada para esconder. Mas pega um pedacinho lá e posta. Como é que convive com uma pessoa assim? Que está esperando você errar para usar contra você? Dá para conviver com gente assim? Não dá. Uma pessoa que você tem que esconder as coisas dentro de casa quando chega, porque senão ela furta e vai comprar droga, dá para conviver com gente assim, dentro da sua casa? Não dá. Então agora vai ter que provar que mudou. Eu passei o mesmo caminho, sei muito bem o que é isso aí. Sei muito bem como que pensa. Deixa eu dizer uma coisa para você, viciado em droga, pensa só em si mesmo, tá? Difícil um que tem um raio de luz para pensar em mais alguém. Difícil. O cara que é dependente químico, dificilmente ele vai pensar em outra pessoa. Quando ele começar a pensar no outro, ele larga, porque aí não dá. É incompatível. Tem que largar a droga. Ou então deixa de pensar. É incompatível. Outra coisa, se você não odeia, se você leva de boa, a presença dessa pessoa não lhe faz tanto mal. Desde que você não tenha motivo para desconfiar. É uma pessoa de bem, uma pessoa que prejudica a sua vida com Deus, não prejudica a sua família, não. E ela está presente, você não consegue se sentir bem, isso é um sinal de que você tem dificuldade de perdoá-la. Porque é uma pessoa que tem muitos acertos, mas ela errou com você. Ela cometeu um erro com você e você não consegue esquecer daquele erro. E quando a gente não consegue esquecer de um erro, ou 2, ou 10, ou 12, que uma pessoa cometeu contra a gente não consegue ver nada de bom que ela faça. Ou pelo menos a gente não vê com os olhos adequados. Você já viu quando você pega raiva de uma pessoa? Vamos usar o pastor como exemplo? Eu estou terminando, dorme não. Vamos usar o pastor como exemplo. Isso é muito comum nas igrejas. Chega um pastor novo, o cara olha e fala assim, não gostei desse cara não. Aí se ele prega sobre pecado, já está jogando indireta para os outros, tá vendo? Sabia, não presta não. Se ele não prega sobre pecado, só está vendo um herege, ele não fala de pecado. Se ele conta da vida dele, isso aconteceu aqui, o pessoal pegou raiva de mim quando eu cheguei aí. Se ele fala muito da vida dele como exemplo, isso é um arrogante, está vendo? Ele é o grande exemplo para todo mundo. Se ele não fala, está vendo? Não vive, porque senão usava a própria vida. Gente, é um inferno. Por que ele nunca conta um exemplo dele? Já viu? É porque não vive. É um negócio que você nunca agrada. Porque o cara pegou raiva de você, ele não consegue lhe perdoar. Você falou com ele de um jeito, você fez alguma coisa, você pregou uma coisa que ele não gostou, já era. Ele pega a raiva e acabou, dificilmente. Aí só o Espírito mesmo para trabalhar. Aí se você fala de A, ele fala, não, tinha que ter falado de B. Teve um grupo aqui na igreja no começo, que marcou um gabinete para me detonar. Um grupo de jovens.
E eu estava pregando uma série sobre as parábolas de Jesus, e os caras me acusaram de só contar historinha. Rapaz, os diáconos ficaram bravos, hein? Esse homem não prega, ele só conta história. História, irmão? Pregando em parábola, em parábola. Os caras nem perceberam o que eles falavam. As parábolas eram de quem? Eles nem perceberam. Foi a única vez que eu vi Israel ficar bravo na minha vida. Ela falou: rapaz, vocês estão loucos? Vocês estão malucos? As parábolas são de quem, irmãos? Então quer dizer que a parábola não é Bíblia? Mas fica só contando parábola, história. Rapaz, a hora que eles acabaram de falar aquilo, eu saí até, licencinha, fica aí, bate um papo, eu vou sair. Eu vou falar o quê? Você via que o negócio era pessoal, o problema era, os caras passaram até por cima da Bíblia, para me atingir. A gente tem que tomar cuidado com isso, porque quando a gente marca alguém, a gente fica cega, a gente passa a não enxergar nada de bom nessa pessoa. Isso é assassinato. É o não matarás na força do ódio. Muito cuidado com isso. Longe de vós, preste atenção que Paulo fala em Efésios 4, 31, 32. Longe de vós toda amargura, cólera, ira, gritaria e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. É o que sobra para a gente, é a nossa única opção. Nós não temos como fazer diferente. Vamos orar? Tem alguém que não desce na garganta? Eu não posso nem orar pelo meu caso, porque a pessoa que me atingiu é alvo do meu amor, eu a amo demais. Talvez seja por isso a minha maior decepção, minha maior raiva nesse sentido é a questão de que eu amo demais uma pessoa em que eu depositei muita esperança, e ainda deposito, espero que mude. Eu espero um dia, e eu vou esperar por isso ansiosamente, que eu possa dizer assim, esse que vai pregar aqui hoje, era aquele do qual falei, mas teve a vida transformada. Essa é a minha esperança. E farei isso com muita emoção, muita felicidade, porque eu quero que isso aconteça. De todo o meu coração. É um filho para mim, que por conta da droga se voltou contra os pais, contra a família, contra a esposa, contra todo mundo, por conta de droga. Passou a ameaçar todo mundo. Isso dói demais. E eu não tenho filhos. E eu comprei a ideia de adotá-lo. Então você imagina, não é ódio, é decepção. Ódio não tem. Eu estou tão decepcionado que não dá para conversar agora, que essa decepção vai. Mas eu quero orar por ele. Você tem alguém pelo qual orar? Que também atravanca algumas coisas, dificulta. Talvez seja até ódio mesmo, que nessa noite precisa acabar. Se tem, eu queria que você ficasse em pé, para a gente orar junto. Se você tem alguém que está enfrentando dificuldade para conseguir conversar novamente, procurar, se alguém que você até gostaria que não existisse mais, mas que você quer mudar isso, que magoou, que machucou, mas que você não quer mais ter esse sentimento, queria que você ficasse em pé. Alguém mais?
Quero orar por vocês. Eu só vou orar por quem estiver em pé. Porque larga de ser mala. Vamos lá. Se tem, a Bíblia diz para a gente confessar os nossos pecados uns aos outros, para que possamos sarar. Então, não tem que esconder, não tem que ficar preocupado. Ah, vai me olhar. Todo mundo tem, eu já tive. Hoje eu não tenho, mas eu já tive. Eu já odiei uma pessoa, depois de ser pastor. Eu tive que tratar isso. Nós tivemos que sentar, conversar. Disse, olha, eu errei com você. E ele me disse, eu também errei com você. E a gente se perdoou. Foi a única pessoa que eu tive dificuldade de perdoar. Todo mundo passa, né? Mais cedo ou mais tarde, por uma situação dessa. Vamos orar? Senhor, que nós consigamos viver em paz com todos aqueles que estão ao nosso redor e que queiram também essa paz. Porque sabemos que aqueles que querem o nosso mal, que tentam nos prejudicar, que aquilo que não depende de nós fica muito difícil, mas não pode depender de nós e a coisa não acontecer adequadamente. Nós precisamos perdoar, precisamos reabrir as portas, precisamos abrir espaço no nosso coração, precisamos ter misericórdia, porque a misericórdia do Senhor está sobre nós. Se não fosse ela, seríamos também seus inimigos. Mas não somos teus inimigos, porque tu tens misericórdia, tu nos amaste primeiro, nos aproximaste, nos permitiste, tu derrubaste o muro da inimizade, tu enviaste o teu filho, para que pudéssemos ser amigos de novo. E quem somos nós agora, para que neguemos o acesso do perdão? Não teríamos aprendido nada com o Senhor se assim o fizéssemos. Abençoe-os, a Deus, nesta noite, cada um que está em pé e que pretende mudar esse quadro. Que tu estejas derramando perdão, misericórdia, graça, que tu estejas derramando predisposição em transformar cenários, situações, e que em nome de Jesus, laços sejam refeitos para a tua glória, porque onde há o Espírito do Senhor, há também paz, alegria, a longanimidade, a bondade, benignidade, a amor. Tu és o nosso exemplo. Enchas o nosso coração de amor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.